Ingresamos al tramo final de este encuentro que venimos sosteniendo con Rafael Freire. Interesantísimo encuentro, por otra parte, esta suerte de repaso por nuestra América Latina. Pero bueno, nos queda hablar, además con un dirigente sindical, cómo no hablar del tema, de los empleos del futuro o del futuro de nuestros empleos. Algo que, bueno, preocupa porque no hay un círculo concéntrico más cercano a los seres humanos que tenga que ver con la dignidad de tener trabajo, claro, del tema del salario, de cortar con las incertidumbres de que me quedé sin empleo y qué va a ser de mi vida ahora. Y mucho de esto que aparece allí como un gran suerte de cuco, de fantasma, agitándose de qué va a pasar con los empleos, genera en la gente mucha incertidumbre. ¿Cuál es la visión que se tiene de la Confederación sobre este tema y cómo se viene trabajando? Sí, okay. Primero, ¿qué empleo va a tener? El debate es qué empleo. Sí. E aí um elemento muito importante que para debater o futuro do emprego ou o emprego do futuro há que mirar o conjunto do cenário que estamos vendo, porque em geral quando falamos do emprego do futuro imaginamos que são os robôs que vai substituir nós outros ou grado de avanço tecnológico muito forte, etc. O futuro, o emprego do futuro, o trabalho do futuro é isto e muito mais. O que estamos vendo? Há como 2 ou 3 grandes temas que organizam o debate do emprego do futuro, do trabalho do futuro. O primeiro é que modelo econômico. Então, estamos no modelo econômico de financiarização forte da economia. Então, não se oferece a ideia de um emprego com direito. É um emprego cada vez mais precário. El segundo, o tema da economia colaborativa. A economia colaborativa frente ao debate do emprego do futuro é muito importante, porque é uma outra forma de como se organiza a produção hoje nos países. Quando falo de economia colaborativa, estou falando de Uber, estou falando desses chicos e chicas que para não ter patrão, tinha uma bicicleta com uma mochila atrás entregando comida com uma aplicação. Com uma aplicação. Ele trabalha por aplicação. Isso tudo dentro do marco da economia chamada economia colaborativa. E o terceiro elemento é que desenvolvimento para nossos países devemos projetar para criar emprego. E aí nós já aprendemos na primeira revolução industrial que não nos basta rotar as máquinas. Isso vai existir, é como se utiliza e a favor de quem se utiliza. Então, a ideia da formação de nossa juventude para esses avanços tecnológicos é muito importante. Infelizmente, em geral, a América Latina vai estar abaixo de tudo. Se tu ataca nossas universidades, como em Brasil, os programas de capacitação técnica e etc., nós outros vamos estar fora da disputa mundial. Claro, quando a capacitação é o elemento fundamental. É elemento fundamental, aí junto com a capacitação do modelo econômico. Então, e quem paga a capacitação? E quem paga, por isso que defendemos que, na maioria das vezes, seja de controle público. Claro. Uma empresa pode capacitar dentro de uma lógica pública de educação, de capacitação. E manejar esta ideia de como se organiza, porque hoje as fábricas e muitos locais de trabalho não é como vivimos nos anos 80, 90, é outra coisa. Então, que perfil da classe trabalhadora temos hoje para organizar? E aí me permita dizer que há uma disputa, já não sei se o tema é cultural ou ideológica, mas assim, nos ataques nos anos 90, a primeira coisa que fizeram frente a nós outros, na segunda ola neoliberal, que caracteriza o que é também a terceira ola, o que fizeram com nós outros foi tentar nos sacar a identidade de classe. Então, é muito comum que um jovem trabalhador, uma jovem, se diga colaborador da empresa. Então, a ideia de colaboradores de uma coisa, que a empresa é uma família ou que não sou. Então, tu saca a ideia de trabalhador, tu deixa de pertencer a um grupo social e a partir daí, como colaborador, tu tens que solito resolver tus problemas. Então, se aqui volver e dizer, não sou colaborador de nada, sou trabalhador. Tu trabalhas tantas horas, tens tantos direitos. E que tipo de contrato mais para frente. Então, assim, volver a ideia
disso. Segundo, houve uma coisa muito perversa em esta oleada neoliberal, que quizá vós outros aqui em Uruguai não vê no dia a dia, mas isso existiu muito em outros países, que é a ideia de transformar um trabalhador em uma empresa. Claro. Então, se tu trabalha um trabalhador como uma empresa, os perrotas e etc., tus conflitos não vai ser um conflito laboral, nem um conflito social. Tu conflito vai ser um conflito judicial. Então, se tu já não resolve tus temas como trabalhador, porque tu não sois trabalhador, sois uma empresa. Então, tu vai para outro âmbito. Porque como as empresas resolvem seus conflitos? Em la justiça. Sí. Então, essa ideia... A lógica de la empresa. Unipersonal. Então, é muito importante volver a isso. E um outro elemento muito importante é perceber na América Latina qual é nossa composição da classe trabalhadora e onde está esses que vão trabalhar com tecnologia muito avançada. Isso é muito difícil porque temos envenenamento das pessoas da plantação de abacaxi, ananá, em Costa Rica. Brasil, o governo Bolsonaro liberou, se fala? Sim, liberou 439 tipos de venenos que estava proibido, então se a gente vai comer veneno, e os trabalhadores que estão nesta produção são os primeiros afetados por dano. Em la outra parte, tu tens um centro tecnológico muito avançado. E nesse meio, tu tens um motorista de Uber ou um tipo que anda de bicicleta para entrar em comida. Eu creio que a estrutura sindical nossa tem que cambiar muito. Não podemos ser um sindicato desindicalizados e emprego formal. Estou muito fortemente trabalhando isso em la CSA, mirando a América Latina, que tenhamos uma reforma importante em nossas estruturas para representar a classe trabalhadora do século XXI e não na classe trabalhadora hipotética que temos. A vantagem é que se há uma decisão política para isso, essa estrutura que temos hoje, que é uma estrutura relativamente forte, pode nos dar condição de avançar. Se não avançamos nesse debate, a tendência é diminuir a representação e a importância, porque já fomos muito atacados ou em la ditadura ou nos anos 90, de maneira muito forte. E sim, o Uruguai tem que se preocupar muitíssimo, porque eu via críticas em la OIT denunciando os direitos laborais no Uruguai, coisa que para nós outros era um modelo, para setores empresários era um problema de poner queixas e etc. Mas aí estamos nessa. E a partir dessa cidade, que hacemos essa política continental. É a partir de Buenos Aires com Zavala, nossa sede, que temos a nuestra acción sindical continental. Claro, o sea que hoy el movimiento sindical de América Latina está más cerca, obviamente, de una aplicación y un trabajador que maneja una aplicación que lo que estaba hace un tiempo de alguien que manejaba una máquina. Sí. Y ese es el desafío. Yo tengo un amigo, me permita decir muy rápidamente, claro. Yo tengo un amigo que ele é arquiteto, pero trabalha com marketing e propaganda e as campanhas. Ele e outro amigo que fazem em Brasília, eles passam 24 horas em uma computadora, eles se revezam entre os dois, esperando que apareça os trabalhos e aí fazem as ofertas e aí outro faz a oferta hasta ter um trabalho mais pequeno. Este companheiro, esse meu amigo, não vai ter nem nada, não vai ter nem seguridade social, não vai ter nem salário. Entram na plata de imediato, depois nada. Claro. La generación de los anos 90, que entraram nas novas tecnologias, esses jovens muito inteligentes que foram para essas fábricas de software, etc. Hoje, esses companheiros estão com 40 anos. Porque entraram com 18, 20 anos. Esses companheiros estão sendo substituídos por Chico de 15, 16, 17, 18 anos, muito jovem, que domina a tecnologia muito mais fácil. Esses companheiros ganharam plata nos anos 90, no início, e agora estão sem plata, sem seguridade social e sem direitos. Então, há que mirar muito esses exemplos para ver o que queremos para nuestra gente, ¿no? Sí, una de las patas de lo que se quiere para la gente también, Rafael, y esto es un tema uruguayo, pero que seguramente se va a dilucidar a partir de la asunción del nuevo gobierno, con un gran diálogo social, o por lo menos es como muchas fuerzas políticas se lo imaginan, pero se repite en América Latina, y es el tema de la seguridad social.
Sí, es una cosa Pues común. una pata fundamental. De toda a América Latina. E os ataques são muito parecidos. O que eu creio que falta no debate, seguridade social, a jubilação, essa coisa. Exacto. O que falta nesse debate, em minha opinião, é um dado muito simples. Quanto mais emprego formal tu tenhas em um país, mais tu seguridade social se sustenta financeiramente. Quanto mais informalidade, precariedade, salários baixos, mais a seguridade social está cara. Então, o que fazem em nossos países é dizer que a seguridade social é muito cara, há muito perjuízo com a seguridade, não podemos sustentar. Mas por quê? Porque já não há a solidariedade entre geracional, porque essa geração de hoje já não tem emprego formal. Claro. E o emprego formal, o emprego informal não sustenta a seguridade. Então, essa é uma coisa que devemos debater. A outra coisa é um debate mais de país. É mais de país, que é muito difícil nessa oleada ultraconservadora que temos. É assim, o que queremos para nossa gente? Aonde vai nossa produção? Eu tenho que cuidar de meus viejos ou não? Tenho que cuidar da niñez ou não? E todos os países que se desenvolveram de maneira muito importante, os nórdicos, por exemplo, tinham o tema da niñez, o tema da educação, não? E o tema do cuidado de los jubilados aí. Porque hoje, permita só terminar com essa frase, há algo que é perverso em nossas sociedades, que essa estrutura nossa não contabiliza o que é a economia de los cuidados. E a economia de los cuidados, se for a poner em cifra, seria $1.000 milhões. O que se passa? As mulheres cuidando de seus padres, suas madres, as jovens cuidando de sua mamá. É toda uma economia que não se remunera. Y ahí tenemos un trabajo del futuro. Ahí también tenemos trabajo. Porque vamos a vivir más tiempo además y vamos a necesitar más cuidados. Sí, seguramente. El Japón está proyectando 130 años. 130. Sí, y está debatiendo cuál es el individuo 5.0. Entonces están proyectando 130. ¿Cuáles son los desafíos? Hablamos de un montón y tú los dijiste, pero ahora inminente que ya tiene la Confederación sobre los que trabajar para el año 2020. Ano 2020, nós queremos marcar que nossa estrutura sindical tenha como 3 elementos muito importantes para enfrentar o período, que é o tema da comunicação. Há que fazer uma revolução tremenda na nossa comunicação interna com nossa gente, com o povo. Segundo, o tema da organização, que é da estrutura sindical, e há que juntar também o tema da comunicação com a organização. Porque hoje, por exemplo, em Estados Unidos, tu pode sindicalizar-se por aplicativo. ¿Ah, sí? Sim. A FLCU sindicalizou mais de 200 mil pessoas em el governo Trump. Então, há que mirar o tema da comunicação, da organização e um terceiro da formação. Há que capacitar nossos dirigentes. E quando hablo capacitar, é capacitar para a renda de hoje. Não é somente estudar os clássicos, é responder ao problema concreto. Como o dirigente sindical responde, por exemplo, que o Uruguai é um país inseguro, que é muita violência. Eu me assusto quando escuto isso. Quando escutava em los táxis, digo, onde? Vengo de São Paulo, dijo usted. Sim, vengo de São Paulo. Minha irmã vive em Rio de Janeiro. Vai à periferia de Curitiba, que é aí tu vai ver o que é violência. Porque aqui há violência como há em qualquer parte do mundo. Claro. Agora, criar uma sensação de inseguridade, que era, em minha opinião, de afuera, com todo o respeito, muito mais grande do que a realidade. Mas essas são as demandas que temos e estamos dispostos, como confederação, mirar isto. Nós outros não vamos pôr uma tapa em nossos olhos para estar confortáveis em uma estrutura sindical que não representa. Eu sempre hablo. Eu não miro a estrutura sindical, eu miro o trabalhador e a trabalhadora. Então, o que tenho que fazer para essa pessoa? E quando hablo isso, eu sei que vai sair aqui em Lacage, e em Lacage vai ter uma quantidade de gente importante que nada para sindicatos. Então, há que mirar isso dentro dessa ideia de alianças e etc. para ter uma renda própria nossa. Claro, quando hablas de la comunicación, uno tiene muy presente que un dirigente sindical, tú sos un claro ejemplo, comunica muy bien. Pero te referís también a la utilización de las herramientas de comunicación. De todo.
Nosotros estamos preparando o congresso nuestro, que vai ser em abril de 2020 em Panamá. Temos um conselho executivo 5 e 6 de fevereiro aqui em Montevideo, que prepara esse congresso. E agora, a início do mês de dezembro, temos vários companheiros e companheiras que vêm de outros países para ser, essa palavra não existe muito em espanhol, um conversatório. Conversatório sobre comunicação. Então, a ideia é mirar todos os tipos de comunicação, todos, como se relacionam, e fazer uma proposta interna de como manejamos as redes, como manejamos a televisão, como manejamos YouTube, como manejamos, ou seja, a prensa escrita, ou seja, tem uma ideia mais general. Agora, não se limitar que a comunicação sindical é o periódico do sindicato. Claro. E o terceiro elemento muito importante é como juntamos, porque há uma estrutura de comunicação muito forte, espalhada por as Américas. Como damos coerência a esta? Então, esse é o que estamos tentando. Claro. E aproveitar dos avanços tecnológicos a nosso favor. Sí. ¿Terminamos o tengo No, hay tiempo. Y permitime decirte que esa diversidad también es la fortaleza, ¿no? Claro, por supuesto. Qualquer que se conforte com um mundo muito fácil de explicar, um mundo que é muito parecido contigo, qualquer que se conforte com isso, não creio que tenha muito futuro. Se está perdendo uma parte da história. Só queria te comentar, desculpa, muito rapidamente. ¿Por que a comunicação tem que estar colgada com a organização? Porque solamente a comunicação para uma estrutura sindical não resolve. Podemos ter uma lista com 2 milhões de WhatsApp, etc. Mas tu tienes que dizer a la gente aonde pode ir para atender seus problemas. Claro. Por que a igreja neopentecostal funciona com esses grupos de WhatsApp muito poderosos? Porque existe a comunicação direta com os fieles, pero miércoles e domingo há um local que se encontram, que é para o culto, para a missa. O movimento sindical se hace uma proposta, pero o trabalhador diz, mira que interessante, aonde vou? Há uma casa do trabalhador que pode ir para atender meus direitos. Então, assim, juntar muito, que é a comunicação com a organização para ter espaço que nossa gente pueda se organizar. ¿Cuál sería hoy el hilo conductor de las Américas, de las distintas organizaciones sindicales? Debe haber muchos, pero uno que quieras destacar, que diga, bueno, somos muy diversos, somos muy diferentes, pero esto nos une. Hugo, nos une, por exemplo, que somos sindicatos e não vamos abrir mão de ser sindicatos. Não somos ONG, não somos somos sindicatos. E nos une dizer que esse sindicato vai existir no futuro e tem que estar em consonância com outros temas. E defender, não ter nenhuma vergonha de defender os direitos laborais. Aí, isso também de arriba abaixo está. Rafael, ha sido un gusto tenerte por ahí. Muy amable, te deseo un muy buen 2020. Gracias. Para ti y para toda la gente. Amigas, amigos, nosotros nos despedimos, si ustedes así lo desean. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Encuentro Central. Gracias.